Fala pessoal da XCOM, mais um workshop aqui. E aí, vocês estão curtindo do evento? Cara, cada workshop tem sido um aprendizado. Eu aprendi muito em cada um deles e espero que você tenha aprendido com cada um deles. E hoje agora nós vamos falar com o nosso amigo, o amigo Jesus, Rafael Loures. Seja muito bem-vindo na XCOM, esse ano aí trazendo mais conhecimento para o nosso público. Se apresente para a galera. Primeiramente, muito obrigado, Marcos, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na XCOM. Sempre uma honra estar conversando com você. Eu agradeço. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Eu sou o criador dos Supermanos e o criador também do ministério aí do Amigo Jesus, né? Que é um ministério que usa os quadrinhos para falar sobre teologia nas redes sociais através aí dos desenhos e tudo mais. E é uma honra estar aqui também. Trabalho aí com o Marcos, né? A gente trabalhou junto em Turma da Queca, em Eclesiástico, Guerras Ocultas. Trabalhamos também em Missionário da Galáxia, agora em Barzilai. Então, é uma honra estar aqui, uma honra também trabalhar aí com o Marcos aí. Uma família cheia da graça também. Uma família cheia da graça também. É isso aí. Rafael, é muito bom ter você aqui. Esse ano nós optamos por estar trazendo individualmente cada uma das pessoas para que nós possamos absorver um pouco mais de cada um em particular, né? Às vezes na mesa redonda sempre é bom, é legal o debate, mas se acaba absorvendo bem pouco de cada um, né? Às vezes tem pessoa que fala 2, 3 vezes só, mas aí a gente tá nessa pegada esse ano. E o tema que a gente queria conversar com você hoje é a importância das redes sociais para os quadrinhos. E antes de a gente começar a falar, eu queria que você comentasse conosco como que foi essa trajetória aí sua com os quadrinhos, como que começou, conta pra nós aí. Com os quadrinhos eu comecei desde pequeno, né, Marcos? Eu sempre gostei de desenho animado, de filme. Então, eu sempre gostei de desenhar também. Então, eu comecei a fazer as minhas histórias, né? Histórias que eu tinha na minha mente, colocava no papel, de jeito bem infantil. E a partir daí foi surgindo os personagens, né? Com 7 anos eu criei o Amigo Jesus. O Amigo Jesus não é uma criação nova, ele é uma criação que tem mais um tempo. Hoje eu estou com 25. Os Supermanos foram criados com 11 anos. Quando eu tinha 11 anos eu criei os Supermanos. E a partir daí eu fui sempre escrevendo histórias sobre os dois, fazendo até que em um momento, em 2013, logo depois de um evento, eu decidi fazer a rede social do Amigo Jesus. Eu comecei ali pelo Facebook, né? Relutando contra mim mesmo, assim, com medo de colocar, até que eu fui lá e fiz uma charge sobre Jesus, né, falando sobre a existência de Jesus, e postei. A charge era bem simples, era colorida por lápis de cor ainda. E a partir dali eu postei ela e só fui indo, a partir daí eu comecei a aprender muito sobre desenho e aprender muito também sobre rede social, até chegar aqui onde eu estou hoje, né? Entendi. E quando que oficialmente assim o Amigo Jesus entrou no Facebook? Que ano mesmo? Desculpa. 2013. 2013, né? Legal. Parábolas Geek também começou lá em 2013 nas redes sociais. Eu também comecei em 2013 nas redes sociais, embora o quadrinho comecei a escrever em 2012, né, o Guerra dos Reinos, e depois 2013. Eu acho interessante esses anos aí que Deus começou a levantar as pessoas, né, 2012. Então eu acho muito interessante essa questão dos anos que
Deus começa a levantar as pessoas, né? E o ano de 2012, 2013 foi o ano que tudo começou aí com todo mundo. Mas enfim, é, eu, eu trabalho com quadrinhos oficialmente desde 2017, né? 2012 eu comecei a produzir. Mas eu tenho um histórico com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe ela foi ilustradora, né? Também fez desenhos é, para algumas marcas. E aí ela era da época que tinha que fazer o portfólio, tinha ter uma pasta de desenho e você ir batendo de lugar em lugar. E aí as redes sociais veio para fazer um upgrade aí, né? Nessa, na área da ilustração, né? E aí eu queria que você falasse assim, qual que é a importância das redes sociais para os quadrinhos? O que você vê, qual que é a importância disso? Bacana, Marcos. O ano de 2013, primeiramente voltando ao seu comentário, foi sensacional, né? Ele foi um ano. Todo mundo meio que começou em 2013, né? E a partir dali tá até hoje. Eu acho que realmente Deus nos levantou. E tá marcado na história. Quando a gente chegar lá na frente, a gente fala: nossa, você lembra do ano de 2013, quando a gente estava ainda começando? Aí vai falar: lembra e tudo mais. A importância dos quadrinhos, das redes sociais nos quadrinhos, é porque a rede social ela cria uma visibilidade para o quadrinho. É uma visibilidade mais fácil. Antigamente, o quadrinista, para ele conseguir colocar sua arte, ele tinha que depender de alguém maior. Por um exemplo, às vezes uma editora para publicar sua história em quadrinhos, talvez um jornal para publicar sua tirinha. Então, a rede social, com essa ideia de compartilhar da sua vida, compartilhar das imagens, né, compartilhar de vídeos, trouxe então para a gente uma maneira mais fácil da gente divulgar a nossa arte. Como, por exemplo, o próprio Amigo Jesus. O próprio Amigo Jesus sempre quis divulgar as minhas artes. Quando o Facebook abriu essa questão de página, eu pensei em colocar o Amigo Jesus, porque eu vi como uma oportunidade de divulgar a minha arte de uma maneira mais fácil. Então eu comecei a divulgar. Depois de um tempo surgiu o Instagram. O Instagram é um app de imagens, né? Nada melhor que um app de imagens para nos ajudar. E aí eu peguei e fui para o Instagram também e comecei a postar o Amigo Jesus lá. Tanto que agora o Instagram eu acho que é mais carro-chefe do que o próprio Facebook. Apesar do Facebook do Amigo Jesus ter ainda um alcance maior que o Instagram. Mas ela traz essa questão da facilidade mesmo, da gente conseguir divulgar a nossa arte sem depender de alguém maior. E muito, apesar que a rede social é alguém maior, mas assim, nesse sentido todo burocrático, você vai lá e já posta, já engaja e também tem uma oportunidade de crescimento, né? De pessoas olharem e a sua arte fazer sucesso de uma maneira muito mais fácil. Por isso que ajuda, ou seja, ajuda na questão da divulgação. E a gente tem visto isso, como por um exemplo, muitas histórias têm surgido, né? Muitos ilustradores surgiram, até mesmo meio cristão. A gente tem o Paulo, a gente tem o Charles, que são os mais conhecidos. A gente tem a gente também, né? A gente conheceu, por exemplo, o Jussier, que fez Quando os Mortos Vivem, e fez também o Missionário da Galáxia. E também algumas editoras, como por exemplo o próprio Pipoca Kim, é de rede social. A própria Comics GR, que essa também é de rede social. Então a rede social ela trouxe essa visibilidade de maneira mais fácil, mais simples para a gente. Que antes que a gente teria que ter alguma outra coisa e teria que se encaixar em algum negócio para a gente conseguir postar, ou colocar, ou publicar as nossas artes. Agora a gente já faz de maneira própria mesmo. Por isso que trouxe essa facilidade. É onde a gente encontra o público. Ou seja, as redes sociais foram responsáveis por fazer a ponte entre o artista e o público de forma mais fácil. Você vê então que é uma ponte melhor entre o consumidor da arte e o produtor da arte, né? É uma ponte. Que a gente tinha essa grande dificuldade antes, e não só entre o consumidor, mas também entre grandes outras produtoras, né? Então, hoje, por exemplo, tem uma rede
exclusiva de artistas, né, internacionais, onde postam os seus desenhos, funciona como um Instagram e Facebook, só que lá é para portfólio mesmo, né, que é o Artist Stage, né, onde a Blizzard procura artista, a Electronic Arts, enfim, então é muito importante as redes sociais para os quadrinhos. Eu vejo isso também, eu concordo com o que você disse, sabe, é uma evolução, né? Nós tivemos aí um presidente que foi eleito pelas mídias sociais, né? Então eu vejo que muitas pessoas subestimam o poder da rede social, né? Seja ela no Instagram, Facebook, qualquer uma das plataformas, né? Essas são as atuais aqui no nosso país. Tem alguns países que não faz o mesmo sentido, que nem nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp ele não tem a mesma força do que tem aqui, né? É outra pegada lá, né? Esse negócio de mandar áudio para os norte-americanos é totalmente estranho, né? Porque o WhatsApp foi feito para mandar mensagem por escrito. Mas enfim, né? Dentro disso, eu acredito que essa seja a grande importância mesmo. Mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre quadrinhos. Eu enxergo muito assim. Eu não sei você, mas eu enxergo. Quando a gente fala história em quadrinhos, principalmente aqui no Brasil, eu estava conversando com o Levi no outro workshop e a gente deu uma pincelada em cima desse assunto, de que as pessoas enxergam quadrinhos aqui no Brasil, fora não tem essa concepção, mas ser de uma coisa mais infantil do que um assunto, uma arte mesmo considerada como música, enfim, né? Tem esse peso aqui no Brasil de ser uma coisa infantil. Ah, legal, você faz quadrinho, eu vou comprar pro meu filho, né? E aí a gente cai em algumas polêmicas, como os quadrinhos que causaram grandes polêmicas aí nesses últimos tempos, né? Death Note, o beijo homoafetivo do Superman, enfim. Mas são histórias que não são feitas para criança, né? Mas aqui tem essa concepção de quadrinho. Eu queria que você explanasse sua ideia a respeito disso, né? Os quadrinhos são para criança, afinal? Só para criança? Bem, na verdade, os quadrinhos, ou qualquer outra mídia, como desenho, anime, filme, eles são para crianças e também para adultos. E existem aqueles que são somente para crianças e somente para os adultos. O público dos outros países, eles entendem muito melhor isso do que a gente aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo recentemente lá no meu canal, Comics Review, que é um canal onde eu faço e falo sobre quadrinhos cristãos, mas vez ou outra eu discuto algum tema interessante relacionado a esse mundo da cultura pop. Onde eu falei que aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que toda essa mídia de ou desenho animado ou de quadrinhos é para criança, justamente pelo fato daqui fazer mais sucesso as histórias em quadrinhos infantis, como por exemplo Turma da Mônica, o próprio O Menino Maluquinho, nem tanto mais, mas um exemplo também, O Menino Maluquinho, Show da Luna. E a gente traz agora mais para o âmbito cristão o Três Palavrinhas, que está bombando, e também o Esmilinguido, né? Então, automaticamente, as pessoas elas pensam, por conta disso, que é primariamente uma coisa mais infantil. E também porque a TV aberta, ela divulgou alguns desenhos que não são para crianças no horário de manhã infantil. Então, automaticamente, o brasileiro ele tem essa ideia que no exterior eles entendem que existe o quadrinho para adulto e o quadrinho infantil. Desenho animado para adulto, desenho animado infantil. Então, o que a gente precisa entender como brasileiro, primariamente, é essa questão. Que existem quadrinhos que são direcionados às crianças, com dilemas infantis e com o intuito de ensiná-los. Mas existem quadrinhos que são direcionados aos adultos, com dilemas para adultos, que são mais profundos e mais densos, que não servem
para ser mostrado para as crianças. Não é para ser mostrado para a criança porque ela ainda não chegou numa maturidade de pensamento para entender essa questão toda. Então, acho que precisa ir por aí. Mas sabe de uma coisa, Marcos? Eu tenho visto que o brasileiro ele não tem só essa dificuldade de diferenciar o que é infantil ou não, mas também para público-alvo. Eu passei por isso recentemente na rede social do Amigo Jesus, onde uma pessoa estava lendo errado uma tirinha porque ela não entendeu para quem que era o público-alvo e a tirinha falava abertamente para quem que era. E eu falei, olha, essa tirinha aqui que você está vendo, ela é para esse público-alvo. Então, porque ela está correta, ela não está errada. Então, eu vejo que o brasileiro parece que tem um pouquinho essa ideia de pegar e generalizar. Ah, é tudo para criança, ou então é tudo para todo mundo. Sendo que tem o direcionamento, né? Então, eu acho que precisa ter um pouco dessa questão. E eu acho que as redes sociais, elas são extremamente importantes para isso. Principalmente com os perfis que a gente tem nas redes sociais, que falam sobre cultura pop, e também sobre os famosos, né, youtubers ou os youtubers que falam de cultura pop. É importante estarem explicando isso, porque senão acontece igual essa semana aí, onde o pessoal falou muito de Death Note, que não é direcionado ao público infantil, não é, ele é direcionado para um público jovem adulto, que tem um pouquinho de maturidade para entender a questão moral que o anime acorda, e também o próprio Super-Homem, que tem um público-alvo em vista, que também não é o público infantil. Exato, né? Inclusive a DC Comics, eles têm 3 tipos de selo, né? Tem o DC, a DC Kids, tem a DC normal, aliás, a DC Black Label, e agora o selo LGBTQI+, né? Eles têm um selo que inclusive esse quadrinho aí do Super-Homem vai sair exatamente do filho do Super-Homem, né? Vai sair com esse selo aí do LGBTQI+, né? E aí o que eu vejo assim, e aí dentro disso, por que eu fiz essa pergunta, na verdade, é porque assim, a gente tem uma coisa na mão que eu vejo tão pouco usado, e aí eu queria que você compartilhasse a respeito disso, porque assim, eu vejo os líderes bombando esse tipo de notícia, porque o hater também, ele é audiência, né? Ele é uma audiência, cria algoritmo para aquilo ganhar mais força. Um exemplo disso foi a Bienal, né, lá no Rio de Janeiro. O quadrinho do beijo gay lá que deu aquela polêmica era um dos quadrinhos menos vendidos. Depois dessa polêmica aí se esgotou o estoque, né? Era um quadrinho assim fora de mão, sabe, que estava talvez engavetado, empoeirado, e aí aquela polêmica fez com que os caras esgotaram os estoques, né? Porque isso trouxe uma popularidade para aqueles quadrinhos em questões. E vai acontecer agora com Superman, você pode ter certeza disso, eles já estão com toda a venda garantida, né? E aí eu vejo, né, o nosso nicho, de vez de dar audiência para obras, porque eu sou adepto da seguinte opinião, né? Eu não sou de ficar julgando, né? Cada um é livre para fazer aquilo que bem entende, né? Eu tenho a minha liberdade em Cristo, a qual eu me encontrei com Ele. E dentro da minha crença com Jesus, eu caminho sobre essa promessa. Eu não preciso fazer o meu amigo do meu lado a engolir a mesma coisa, as minhas verdades se tornarem verdades para ele, né? Eu sou adepto desse tipo de pensamento. E é isso que inclusive mantém assim o meu relacionamento com o meu pai, que ele é uma religião totalmente oposta da minha, né? Se a gente for olhar por questões religiosas, vai abrir um abismo entre eu e ele, e a gente não tem mais contato. Mas enfim, por que eu perguntei isso? Porque assim, a força que nós temos nas nossas mídias sociais, às vezes a gente acaba dando ibope para
para aquilo que a gente está indo contra, né? A gente está muito, eu vejo assim, nós muito preocupados em mostrar que nós somos contra, do que a gente mostrar aquilo que eu sou a favor. Né? Seria muito melhor eu pegar assim, olha, tem um quadrinho aqui, Amigo Jesus, né? Tem aqui, ó, Overcoming Firka. Eu gosto desse quadrinho. Não, é mais fácil eu fazer. Exato, é mais fácil eu fazer assim, ó, eu odeio eu repulgo isso daqui eu repulgo isso daqui, né? Isso daqui não se deve consumir. Mas enfim, essa é a minha opinião. E aí eu queria que você compartilhasse a sua dentro disso. É a questão do engajamento, né, Marcos? O que é o engajamento? É o envolvimento que a pessoa vai ter com a postagem. Então, por um exemplo, essas postagens, elas trazem mais engajamento. E por isso que são feitos assim. A DC Comics, ela fez isso justamente para ter engajamento. E quando a pessoa ela critica, ela traz engajamento. Eles estão de olho nesse engajamento total, que envolve tanto a questão da pessoa que concorda quanto da pessoa que discorda. Porque o que vai acontecer? Eles vão discutir nas redes sociais. Por um exemplo, a marca do Superman foi uma das mais divulgadas nas últimas semanas. Porque um lado compartilhou o Superman dando o beijo homoafetivo. E do outro lado compartilhou o Superman dando beijo heteroafetivo. Ou seja, pensa quantas vezes o logo do Superman passou na sua timeline. E é óbvio que a DC Comics ela ganha com isso. Né? Ganha investidor, ganha fama e tudo mais. E sobre essa questão que você falou, que acontece, eu fiz até um teste nas minhas redes sociais. Você deve ter visto a postagem que eu fiz falando sobre isso lá no Amigo Jesus. Aquela postagem foi uma das postagens que mais deu engajamento, alcance, curtida do Amigo Jesus. É incrível como que o povo gosta. Se não gosta de falar bem, não gosta de falar mal, mas gosta. Então, querendo ou não, parece que é uma vontade que tem de fazer isso, e por isso que às vezes a pessoa ela vai compartilhar mais. Mas aí está um problema. Ao invés de compartilhar algo feito por cristãos e divulgar isso, a pessoa prefere divulgar detonando aquilo que os outros fizeram. Porque vai dar polêmica, vai dar curtida, vai dar comentário, né? E aí que está uma questão. Tudo isso que aconteceu do John Kent fez sucesso justamente também, mas eu acho que até mais pelas pessoas que divulgaram criticando. Porque os quadrinhos, eles têm muita coisa que é considerada errado moralmente por quem é cristão. Por um exemplo, a objetificação feminina. E eu não vejo muito a igreja falar sobre isso, que é uma das coisas que a gente vê demais nos quadrinhos. Outra coisa, a própria questão da moral sexual de sexo fora do casamento, adultério e diversas outras coisas que acontecem que nós os cristãos fechamos os olhos, e aí quando acontece essa a gente abre o olho. E aí que está uma questão. Se nós tratássemos isso, tivéssemos tratado isso da mesma forma que a gente tratou as outras coisas, não teria dado tanto engajamento. E aí a forma da gente chegar na cultura pop e, como que eu posso dizer, ser uma voz e mostrar para eles uma resposta a isso, não é criticando aquilo, mas é pegando e mostrando aquilo que os cristãos fazem, que é o que muitas vezes o cristão faz até porque, primeiro, o pessoal tem um certo preconceito com o próprio quadrinho brasileiro, que tem muita gente que acha ruim, e também pelo próprio quadrinho cristão, ou produção cristã, que muita gente acha ruim. Mas só que se a pessoa não der engajamento e não der visibilidade para a obra cristã, ela também não vai ter a oportunidade de crescer e chegar no mesmo patamar de uma obra dos Estados Unidos, da DC, da Marvel, de Hollywood. Então a gente precisa também entender isso e entender que a gente precisa divulgar as obras cristãs. As pessoas precisam conhecer, e as obras cristãs são muito boas. Marcos, eu terminei esse ano, eu li muitos quadrinhos cristãos, e muitos quadrinhos independentes brasileiros e muitos quadrinhos
industriais como Marvel, DC Comics. Eu fiquei muito mais feliz e satisfeito depois que eu terminei de ler quadrinhos independentes em questão do que os quadrinhos industriais. Porque muitas das vezes o pessoal lá dos quadrinhos industriais, eles têm que fazer para sair porque é uma indústria e tem que ter sempre. E por isso também, às vezes, não saem histórias tão boas. Em contrapartida, quem é independente cuida mais com carinho da história. E aí a gente precisa entender isso, precisa entender que tem histórias boas cristãs para divulgar. Porque a cultura pop ela é uma ferramenta missionária, na qual a gente vai alcançar quem ainda não compartilha da nossa fé, ainda não é da nossa fé, mas a gente também vai edificar o corpo de Jesus. Por isso que a cultura pop ela é completamente importante, por isso que a gente precisa divulgar. Se está acontecendo coisa que a gente não concorda na cultura pop, é porque a igreja não está lá. A cultura pop é como se fosse um mercado. Por exemplo, você vê aqui em BH, não sei se você vê no Mercado Central, mas o Mercado Central tem tudo quanto é tipo de loja. A cultura pop é como esse mercado. E lá tem tudo quanto é tipo de loja. Tem a loja de outras religiões, tem a loja do pessoal que tem um pensamento mais liberal, tem a loja do pessoal que tem um pensamento mais do meio ambiente e tudo mais. Tem diversos tipos dessas lojas. Tá todo mundo lá, menos os cristãos. E se tá todo mundo lá, eles vão compartilhar da visão de mundo que eles têm. Então não adianta a gente reclamar de uma coisa que eles produzem se a gente não está lá para produzir também, para compartilhar do nosso pensamento. A gente precisa entender isso. E se a pessoa não faz, ela tem que apoiar quem faz. É isso que a igreja precisa entender. Porque a igreja está perdendo a visibilidade, o contato com os jovens. Por exemplo, se você for fazer uma pesquisa nas igrejas, você vai descobrir que grande parte das igrejas tem o menor público que tem lá é de 11 a 17 anos. O público do TikTok, do Quai, que não está lá, e se está lá, não se relaciona com aquilo que a igreja faz. E esse público dá muita, mas muita moral para a cultura pop. O que a cultura pop fala, para eles é verdade. E se você for conversar com eles, eles têm um mix de visão de mundo. Eles concordam com uma coisa, por exemplo, da ideia panteísta, né, que Deus é o universo, o universo é Deus, mas concordam com uma outra coisa do cristianismo, que concorda com uma outra coisa do budismo. E quando você vai conversar com esses jovens, é tudo misturado, porque uma vez ou outra ele viu nas redes sociais e ele pegou para si. E a igreja ela não está ali para chegar e para entrar em contato com esse jovem e para falar do amor de Deus para esse jovem. Então a gente precisa entender, porque é o senso de urgência. A gente está muito atrás dos outros, muito atrás. Todas as outras religiões elas estão entendendo a força da cultura pop, estão fazendo quadrinhos, estão fazendo produções, e a gente não. Então a gente precisa compartilhar as coisas para a gente justamente ter uma voz e ter histórias boas para mostrar para as pessoas, para falar de como é a nossa fé, para edificar o corpo de Cristo e para evangelizar. E entender também que essas histórias não tem que ser só a história do Smith, só a história das palavrinhas, só a história do Turma da Quer, uma família cheia da graça, que é direcionada às crianças. Elas são ótimas. Elas cumprem o seu propósito, mas também entender que tem que ter história adulta, que fala sobre coisa mais pesada, que fala sobre assuntos mais densos. Porque você vai no cinema, a Marvel, a DC, estão falando sobre assuntos mais densos. E a gente não está, porque a gente está com medo. Então a gente precisa entender isso. Aqui você falou a frase que mais, de repente, está na atualidade. O medo de se posicionar. Eu vejo que, eu não sei você, mas eu vejo muito o nosso público e os nossos líderes com medo de se posicionar e ser perseguido por isso. Eu não sei o que você vê disso, né? Eu vi uma frase uns tempos atrás de que a igreja só não está sendo perseguida porque ela não tem sido igreja. Então, a partir do momento que ela começar a ser igreja, a perseguição começa, né? Isso é fato, né? A gente vê isso daí no fato histórico. Mas dentro disso daí, ainda que a gente está conversando a respeito de quadrinhos e tal,
qual é a importância que você vê da voz dos quadrinhos para nós, como cristão? Seria só uma questão de evangelística? Não? Qual que é a importância, né, porque assim, eu vejo lá fora, o quadrinho ele tem um poder muito forte na questão em tudo na sociedade, né? É a voz, né? Que nem aqui nós temos o rap, que é a voz das periferias, né? É um protesto, né? Uma forma de protesto, enfim, como outras músicas, né? Músicas de verdade, né? Não o que tem muito por aí, a poluição sonora que existe por aí. Eu não quero denominar nenhum estilo de música, mas tem muita poluição sonora por aí nas músicas, né? Enfim, então cada uma tem ali uma linha, né? Tem a voz da periferia, e lá fora os quadrinhos têm a voz, né? Os anos 80 foi decisivo o quadrinho, o próprio Capitão América, quando saiu, ele fazia com Hitler aquilo que o povo queria fazer, né? Então no filme foi um pouco retratado a respeito disso, né? Que ele chutou o Hitler mais de 800 vezes lá, né? Mas era o que o povo queria na época, e assim no quadrinho ganhou-se essa força, né? Superman ele também foi criado nesse intuito, né? E aí ele acabou sendo a voz, né? Os X-Men mesmo, a inclusão social, né? Charles Xavier e o Magneto são a representação de duas grandes mentes da época, né? E representação social. E isso trazia um certo. É por isso que eu até vejo essa questão de inclusão social muito forte nos quadrinhos que nós temos, porque lá fora o quadrinho ele tem esse poder de protesto, de que quer colocar algo, e isso acaba muitas das vezes lá fora fazendo jus àquilo que ele veio. Só que aqui no nosso mercado nacional eu não vejo tanto isso, né? Eu vejo alguns quadrinhos que se posicionaram politicamente, né? Nós temos aí o Destro, nós temos aí o próprio Doutrinador, né? Como também tem o Lorde Lobo com o Penitente, que é a outra vertente. Mas enfim, né? Isso são a minha forma de enxergar. Eu queria que você compartilhasse e comentasse a respeito disso, né? O que você vê dos nossos quadrinhos? Ele precisa ser uma questão evangelística? Precisa ser... Qual que é a sua visão a respeito dos quadrinhos nacionais e cristãos? Beleza, vamos lá então. Sobre os quadrinhos cristãos, igual você perguntou para mim, né? Tem a função evangelística também, né? Querendo ou não, é uma voz que a gente pode usar para se conectar com pessoas que pensam diferentes e falar da nossa fé para essas pessoas. Pode representar uma resposta também, porque as pessoas estão muito equivocadas sobre a questão do cristianismo no Brasil, sobre a fé, provocado muito por heresias e muito também por, talvez, igrejas que não estudam mesmo na Bíblia, que são fundamentadas por essas ideias. Então, o quadrinho ele também pode servir para isso, para mostrar para as pessoas o que verdadeiramente é aquilo que a Bíblia fala, né? Então tem essas questões. Para quem não é cristão, pode ser uma questão evangelística, como também uma resposta. Mas aí tem as outras questões que muitas vezes a gente não leva em conta, que pode servir inclusive para qualquer arte, que é, primeiramente, a edificação do corpo de Cristo, né? Que passa pela questão do ensino, pode ser usado para ensinar aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a teologia fala, né? De maneira bem correta, ela serve para o ensino. Por um exemplo, a arte ela foi usada para o ensino, como a gente vê, por um exemplo, as próprias canções. O povo de Israel cantava a sua história, porque muitas pessoas não liam, não sabiam ler, então eles aprendiam a sua história através do canto.
na época da Reforma, a mesma coisa. Por isso que a gente tem os hinos do cantor cristão, eles são recheados de teologia e contam muita história. Então o quadrinho também pode fazer isso. Além disso, a gente aprende muito pelo entretenimento. A gente pensa que não, mas muitas das vezes a gente aprende mais pelo entretenimento do que uma aula formal. Outra coisa, Marcos, é através do exemplo dos personagens. A gente pode mostrar os personagens vivendo as coisas normais da vida e mostrando através dos personagens como um cristão agiria naquela situação, que eu acho isso muito legal, que é inclusive que eu quero usar muito no Supermanos. O primeiro Supermanos, ele não tem uma citação direta a Jesus. Os Supermanos estão indo na padaria comprar pão, eles veem um pão de queijo e de repente aparece um vilão querendo assaltar a padaria e eles lutam contra o vilão para defender as pessoas que estão lá. Mas não tem nenhuma citação assim direta de Deus, mas eles estão fazendo algo que é bíblico, que é defender as pessoas. Então é a gente mostrar isso. E além disso, que é uma coisa que muitas das vezes a gente ignora, é a questão do entretenimento e da diversão. A arte é pra gente se entreter, é pra gente divertir. Por que não ter um bom entretenimento e com a cosmovisão cristã pra gente se entreter e divertir também? Às vezes eu não quero ler uma história densa, eu gosto de história densa, mas às vezes eu quero ler uma história de boa, onde vai me fazer rir, vai me fazer passar o tempo e tudo mais. A arte cristã também pode ser assim, pode ser uma história de passar o tempo, pode ser uma história de fazer a pessoa rir e tudo mais. Por que não? Porque sempre tem que obedecer a questão da regrinha. Não, você pode fazer de acordo com essas várias questões que eu abordei aqui. Sobre o quadrinho brasileiro, o quadrinho nacional, eu acho que o que falta para o quadrinho nacional, a gente tem muito quadrinho nacional. Eu estou vendo que o quadrinho nacional está crescendo muito, isso é muito bacana. Mas eu acho que o quadrinho nacional ele precisa representar um pouco melhor o Brasil. Não o Brasil que a gente vê na televisão, ou na Netflix, no Prime Video, que ainda assim é um Brasil bem clichê. Retrata muito o Rio de Janeiro, aí quando retrata as outras localidades do Brasil é bem cheio de estereotipos. Não, mas aquilo que o brasileiro realmente passa. O pessoal, por exemplo, eu vou fazer um comentário mais neutro, né? Porque depois o pessoal tá falando, o Doutrinador é fascista. Não é isso. Eu estou fazendo uma leitura do personagem. Por que o Doutrinador fez tanto sucesso a ponto de chegar a ser público? Porque ele pega uma ideia que muitos brasileiros têm. Os brasileiros estão com raiva da política. E se muitos pudessem, iriam estar fazendo aquilo que o Doutrinador fez. Então, ele pegou algo que é do Brasil e colocou no personagem dele. Então a gente pode fazer isso. Né? As pessoas do Brasil, elas vivem. O que o brasileiro ele faz? Ele pega um clichê, ele tem as reuniões dele de família, que são reuniões que todo mundo se ama, mas todo mundo briga ao mesmo tempo. Tem os dilemas da escola brasileira. Como, por exemplo, o pessoal vai retratar a escola brasileira, mas coloca coisas nas escolas brasileiras que tem, né, uniforme às vezes japonês, a ideia da escola americana. Então precisa trazer para o público brasileiro um pouco mais do Brasil, mas do Brasil vivido mesmo. E não só do Brasil clichê, mas do Brasil vivido, das pessoas que estão... Normalmente, por exemplo, o que o mineiro faz? Igual, por exemplo, os Supermanos aqui. Mineiro come pão de queijo. Então o que os Supermanos vão fazer? Eles vão comer pão de queijo. Entendeu? Então, ter todas essas questões, eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro pode trazer. E eu não sou contra, por exemplo, o brasileiro fazer história de herói ou mangá, então eu já vi pessoas falarem isso. Não pode fazer história de herói porque é americano. Pode fazer mangá porque... Não, pode fazer. Mas pega aí e fundamenta. Igual, por exemplo, um exemplo muito legal disso é o quadrinho Oxente, do meu amigo Renato, que ele pega toda essa questão do Nordeste e faz um mangá shounen muito brasileiro. É mangá, traço mangá, estilo mangá, mas com uma história completamente brasileira. Então acho que isso também a gente pode pegar e fazer e abordar, porque o Brasil é rico. O Brasil tem muito tema interessante para você abordar, não é só os mesmos temas. Por isso que eu acho que é uma falha também do cinema nacional, que sempre aborda os mesmos temas, mas que pode abordar muito mais. Sim, eu li um outro quadrinho também lá do Nordeste, estilo super-herói, chama Cabra d'Água. Muito bom, né? O cara tem
é um é um cangaceiro e aí ele tem alguns superpoderes lá e acontece lá no Mas depois você Nordeste. me manda. Esse daí eu acho que vai ser difícil esse pra achar. Eu comprei na Comic Con em 2016 direto do artista, velho. Vai ser difícil achar, velho. Ele não deixou a rede social na. Não deve ter deixado a rede social no quadrinho. Não tinha, só tem a assinatura dele só. Ele tava lá na mesa e aí eu achei interessante a história. Eu vou procurar, eu vejo se tem, eu mando sim pra você. Mas aí é interessante. Aí você falou um negócio que a gente conversou também com o Levi, né? Existem estilos de histórias que a gente lê e tira um aprendizado daquilo, né? É uma história em quadrinhos para a gente pegar e ler e refletir em algo. Existem as histórias em quadrinhos que eu simplesmente quero ler, quero sair desse mundo, né? Parar de olhar para esses problemas do dia a dia e ir para outra. É igual sentar e assistir um filme, né? Sentar e simplesmente, eu não quero uma mensagem, eu quero simplesmente viajar ali, né? Sair ir para a caixinha do nada, como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Ir para a caixinha do nada e ficar ali, nada, né? Só passando o tempo, né? Para a mente dar aquela esfriada, né? E aí eu sinto muito falta disso, né? Essa questão do quadrinho de tirar simplesmente a gente dali, né? Eu ainda o quadrinho da Comic GR que era responsável por isso era o Guerra dos Reinos, né? Que eu tô fazendo remaster, então eu preciso trazer ele porque Eu quero ler esse remaster, principalmente com o crossover dos Supermanos que a gente vai fazer. Eu preciso ler esse remaster. E aí ele Eu tava pensando em outra coisa. Eu ia levar os Supermanos pro mundo do Guerra dos Reinos, mas eu posso trazer o Guerra dos Reinos pro mundo dos Supermanos também. Mas aí a gente conversa depois. Então aí, esse quadrinho é responsável por isso, né? Da franquia da Comic GR, né? De simplesmente ser uma história e sair, né, dessa realidade. Nada preocupado com teologia, né? Claro que a gente se preocupa com alguns fatos que a gente tá ali de alguma forma expressando aquilo. Então, para que não fique nada fora do que a realidade fala, né, do que a palavra fala, mas é uma história aleatória, né? Não necessariamente precisa ser uma história bíblica. Quando eu fui para começar a Comic GR, né, quando eu estava ali, né, processando todas as coisas, eu falei assim, não, eu preciso ter um quadrinho que seja uma história bíblica, né? Mas eu não quero coisa padrão, eu quero uma coisa diferente, onde nasceu Overcoming Fear. Não, eu queria uma história estilo Dragon Ball, né, onde não tem Kamehameha, mas tem Shurikanta, né, que é para tirar trazer esse alívio cômico, né? Então é a Guerra dos Reinos. Tem outros quadrinhos que eu quero trazer reflexões, No Mercy, Gueto, né? Então são quadrinhos que vão trazer reflexões e então a gente tem esses nichos, né? E isso é importante para nós e para vocês que estão nos acompanhando. Então que vai com essa mente, né? O que você quer ler, né? O que você quer esperar, né? Eu quero me divertir. Então esse é o quadrinho. O Levi Trindade da Imperial Comics, eles estão com um quadrinho no pré-lançamento que sai agora no final de dezembro, que é exatamente isso, sair da caixinha. Esse quadrinho eu acabei comprando porque eu quero ler, chama Eu Odeio Conto de Fadas, né? É muito bom. O desenhista ele fez Deadpool, desenhista. E aí a história é de uma menina que foi transportada para os contos de fada e fica presa lá. Então ela tem um corpo de menina, mas ela tem uma idade de 40 anos e aí ela começa a caçar ela começa a caçar os contos de fada, né? Tudo que está envolvido, a Cinderela, ela vai caçar essa galera e vira tipo um Deadpool, né? Que quer matar todo mundo. Mas é uma história assim, doida, né? Doida. Você sai da caixinha, né? Você sai dali e vivencia um refrigério da mente, né? Sair daqui dessa planeta Terra e ir pra lá.
E é uma das coisas que eu sinto muito falta no nosso nicho. Eu vejo as grandes editoras, e é por isso que eu quis investir nisso dentro da Comic preocupada de ficar naquela fórmula. Não vou vender quadrinhos que falam que é da Bíblia e só isso, né? Porque é esse produto que vende, né? E aí a gente acaba matando uma outra parte que pode estar que necessita disso, né? Aí é onde que eu comecei com a Comic GR em cima disso, de quadrinhos que saem da caixinha. O Missionário da Galáxia é um exemplo disso, né? Sai da caixinha, velho. Literalmente, é um quadrinho que você lê. Literalmente. Você lê e sai. Sai desse patamar e você vivencia uma aventura totalmente diferente, né? Com as coisas do Evangelho, sabe? Então eu sinto falta disso dentro do nosso nicho. É uma das coisas que eu quero trabalhar muito na Comic GR, né? Então eu quero essas histórias que saem da caixinha, né? É verdade. O Jussiel tem a manha nisso, né, Marcos? De pegar uma história e fazer boa e despretensiosa. Os Mortos Vivem e o Missionário da Galáxia é sensacional. Eu gosto de ler também porque você racha os bicos da situação, mas ao mesmo tempo você passa o tempo. É gostoso de você estar. Sim. E aí a gente acaba sentindo falta disso. Mas vamos lá, a gente já está no finalzinho. O último comentário, e eu queria que você falasse para o leitor, né? Não só para o produtor, mas para o leitor, o que ele tem que fazer, né? Para ajudar esse mercado. Eu não vou chamar de mercado, porque senão isso parece só ser financeiro, mas a colaborar com a nona arte voltada para o cristianismo. O que o leitor ele pode fazer para ajudar? O que você fala aí disso daí? A primeira coisa que eu tenho para falar é do leitor começar a abraçar essas obras. Ah, Rafa, mas eu não sei dessas obras. Eu tenho um canal, que o nome dele é Comics Review, tá no YouTube, onde eu indico diversas obras cristãs muito boas, mais diversas. Então vai lá, dá uma olhada. Tem tanto obras de editoras, quanto obras também mais independentes. Então vai lá, dá uma olhada. E a segunda coisa que ele tem que fazer é interagir com a obra, né? Então, por um exemplo, sempre está curtindo, sempre está comentando, né? Aquilo que a pessoa está postando, aquilo que a pessoa está fazendo. Aliás, primeiramente, parando para ler também, porque não adianta falar, é importante. Mas aí vai lá, ou segue, ou curte, ou compra e não lê. Para ler. Né? Aí, você não sabe se vai ser legal, mas como é que você vai saber se vai ser legal se você não leu? E às vezes você acha que o negócio lá, que você quer ler, que não é cristão, é mais legal. Quando você lê a obra cristã, você vai se surpreender. Então leia, curta, comente, mas mais importante, compartilhe. Quando você tem uma coisa que você gosta muito, você compartilha. Então compartilhe. Imagina se todos os cristãos compartilhassem as obras cristãs, como compartilhar, por exemplo, o beijo do John Kent. Ou então como compartilham Naruto, Death Note. Compartilha a obra cristã, gente. Compartilha. Vê um quadrinho, vai lá e compartilha, mostra para todo mundo, fala dele para todo mundo, porque assim a gente vai chegar mais rápido no alcance, a gente vai chegar mais rápido no nível na qual a gente pode ter a voz na cultura pop e, de certa forma, debater com outras visões que estão na cultura pop, outras visões de mundo. Então compartilha. Compra também, é importante, né? Comprar, ajudar no financiamento coletivo. Se você não tem condição de ajudar no financiamento coletivo, ou espera a obra lançar para você comprar, ou então compartilha o financiamento coletivo da pessoa para outras pessoas que podem ajudar também no financiamento coletivo, né? Porque é importante, tem que ter essa questão. E separa um tempo para você ver essas obras e ler essas obras. Que eu vejo muito que os cristãos têm disposição de compartilhar coisas que não são cristãs, mas cristãs não. Por exemplo, a gente está lotado de páginas nas redes sociais que são páginas
voltada à cultura pop cristã, que são páginas voltadas a animes, né? Mas que só compartilha coisa de anime já existente, de histórias já prontas e que não são cristãs e que são mais famosas. Pega e começa a compartilhar essas histórias. Faz postagens, 5 histórias em quadrinhos cristãs que você pode ler, 5 histórias em quadrinhos de heróis que você pode ler, cristãos, 5 histórias de comédia cristã, porque é assim que a gente vai fazer, porque se a gente não faz, as pessoas elas não vão saber. Então, faz. Ah, mas não dá engajamento. Então, mistura o conteúdo, né? Mistura. Fala do conteúdo que é secular, mas no meio coloca o conteúdo cristão lá para dar engajamento. Geralmente eu faço muito isso. Eu falo do conteúdo secular e quando nada para entro com o conteúdo cristão, porque senão, né? Tem que ter essa questão, tem que ter a questão de você misturar, que aí a pessoa que vai a coisa por conta, sei lá, do Superman, do Batman, ela vai acabar se deparando com um monte de coisa cristã legal que ela não saiba, né? E o último recado aqui para os desenhistas, nas suas redes sociais, faça redes sociais legais, interaja com o público, né? Prepare postagens interessantes para lá e não fica muito preso à questão dos números. Entenda que o sucesso é a pessoa entender de Deus através dos seus desenhos, né? Ou então você trazer uma coisa boa para a pessoa ali através dos seus desenhos. E é isso daí mesmo. Legal, obrigado, Rafa. Só um complemento dentro disso que você falou. Não precisa complementar a sua palavra, né? Mas para os artistas mesmo vou compartilhar uma experiência. Tenha foco, né? Tenha foco. Se você faz charge, continua na charge, fazendo ali a charge ali. Você quer partir para outra coisa, cria um perfil para isso. Falando de experiência própria, porque a Comic GR sempre foi quadrinho. E aí eu inventei no meio desse ano de querer fazer uma charge. Tava meio pistola com algumas religiosidade. E aí eu criei uma charge. E foi a pior coisa que eu fiz dentro das redes sociais, porque o meu público não estava acostumado com aquilo. O que aconteceu? Os algoritmos jogou contra, né? E eu perdi muitos seguidores por causa disso, perdi muito a visibilidade, né? Então eu acredito que quando a gente faz as nossas redes, mantém um foco, né? Tem um foco ali. Qual que é o foco do Amigo Jesus? É esse? Então continua nesse foco. Qual que é o Comic GR? É esse? Continua nesse foco, que a constância, né, vai acabar trazendo números favoráveis para que a sua obra tenha o alcance que ela mereça. Eu acho que essa é a palavra. É isso aí. Mas muito obrigado, Rafa. Eu não vou mais estender com você. Eu queria que esse momento você fizesse seu jabá, né? Onde que o pessoal te encontra, os seus materiais que você tem à venda, compartilha aí com o pessoal, mesmo que vai estar aqui na descrição no YouTube e também no nosso site www.excomeventos.com.br. Lá na frente desse painel tem o link que você clica lá e vai cair direto no Instagram do Amigo Jesus, e o resto de lá você já consegue espalhar para as outras redes, mas faz aí o seu jabá. Beleza. A primeira coisa que eu quero, siga as minhas redes sociais, né? Amigo Jesus, que o Marcos já falou. Sigam também os Supermanos, né? Que são esses heróis aqui. E tem o intuito, né? De mostrar a vida normal, de falar também sobre os valores cristãos através da vida dos super-heróis, né? Mas de uma maneira bem descontraída, bem legal. Esses heróis aqui, eles são alter egos, ou seja, um representa a minha pessoa, o outro representa a pessoa do meu irmão, tem uma terceira que está aqui em cima, que representa a minha irmã. Então a gente faz sobre isso, a gente fala sobre isso. Essa primeira quadrinho, que como eu já falei com vocês, eles estão há um tempo sem fazer missões juntos, e aí um determinado evento faz com que eles tenham que fazer ela juntos.
A gente está desenvolvendo também as crônicas dos Supermanos, né, que eu vou falar no painel e eu estou adiantando aqui, mas vai contar a origem dos Supermanos e tudo aquilo que eles viveram antes dessa historinha, vocês vão saber mais no painel, né? Tá chegando também Supermanos Inversão de Valores, vai falar um pouco sobre essa questão. Se os heróis ganhassem um salário, será que eles continuariam sendo heróis? A gente vai abordar um pouco sobre essa questão que a gente está vivendo, né? Crise econômica, né? O jovem que quer às vezes ganhar um salário e não consegue. Os Supermanos vão estar passando um perrengue nessa história em quadrinhos que eles vão ter que lidar. Então, que é aquela questão, né, do boleto que sempre chega, mas você nunca tem dinheiro. Então eles vão estar passando por isso lá. Também Supermanos Inversão de Valores. Mas para você entender isso tudo, segue a gente lá nas nossas redes sociais. E a revistinha está à venda, R$25. O link deve estar aqui embaixo. Inclusive vende lá na loja do Marcos. Vende lá na loja do Marcos. comicsgr.com.br. Isso. Em breve vai estar no stream também, para todo mundo estar vendo lá. E as crônicas dos Supermanos também vai estar lá. E segue a gente. Se inscrevam no Comics Review, que é onde eu falo muito sobre cultura pop cristã e quadrinhos. Falo sobre muitas produções excelentes que são cristãs. E às vezes também comento, volta e meia ou outro sobre cultura pop. No mais é isso daí, gente. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a você, Rafa. Você que está nos assistindo, não se esqueça, se inscreva no canal da XCOM, dê seu like, compartilha, comente, salve e também sigam aí as redes sociais do Rafa. E é isso aí. Não fique de fora, não se esqueçam de ver qual painel que está o Wally. Qual painel que está o Wally? Será que agora? Amanhã? Depois? Mas coleta o Wally para que você ganhe seu prêmio. Obrigado, gente. Deus abençoe. Fique com Deus.